Uma boa noite a todos nós e na certeza, na presença de Jesus entre nós, que cada um de nós, encarnado ou desencarnados, possamos estarmos receptivos a essa ilustre visita e que possamos, todos nós, buscar a inspiração para mais um aprendizado nessa noite à luz da doutrina espírita. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre as nossas sucessivas reencarnações. Se percebe que todas as religiões, mesmo a gente não tendo conhecimento, elas professam de um Deus bom, um Deus de amor, um Deus fiel. Isso a gente até vê em para-choques de caminhão, adesivos de carro, que Deus é fiel. Mas a doutrina espírita nos ensina que Deus é infinitamente bom, misericordioso, infinitamente justo e amoroso. E que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas diante de toda essa bondade divina, desse Pai Celestial que tanto nos ama, fica uma pergunta no íntimo de nós: por que tantas diferenças entre nós? Da onde vem que aos nossos olhos parece que ali tem tantas injustiças, mas à luz da doutrina espírita, ela nos ensina, alicerçada numa verdade, numa lógica, que é através das benditas reencarnações e na imortalidade da alma que nós buscamos o entendimento de todas essas diferenças entre nós. Por que muitos nascem num berço de ouro, Ali nasce na riqueza material, na riqueza da beleza física, na riqueza da saúde e na riqueza da saúde, e passa a existência inteira gozando dessas riquezas, enquanto outros às vezes nascem numa extrema pobreza. Se não bastasse isso, ali às vezes tem vários filhos, às vezes vem um com problema mental, outro problema físico, mas Deus nunca dá o fardo mais pesado que suportamos. Mas por que tantas diferenças? Por que para uns parece nada dar certo e para outros parece tudo sorrir? Por que para uns, por que tantos trabalham no bem, enquanto outros ainda na atrocidade, na criminalidade? Muitas vezes, por que uma criança, sem ter feito mal a ninguém, numa idade tenra, acaba desencarnando e só sofrimento? Então, essas explicações nós vamos buscar na doutrina espírita, porque a reencarnação é um estágio educativo aqui na Terra. Educação. Todos nós estamos estagiando aqui para a nossa depuração moral e espiritual, a nossa reforma íntima, a nossa regeneração. Mas cada um de nós estamos no lugar que necessitamos, que merecemos e que muitas vezes pedimos. É nessas diferenças que nós necessitamos da ajuda mútua. Vamos ajudar-nos mutuamente, somar as nossas qualidades, porque defeito todos nós temos. Aí sim que nós vamos criar esse como um feixe de galho que nos dá sustento, que nos dá mais força. Kardec nos diz que negar a reencarnação é negar o próprio Cristo, consequentemente negar a Deus. Por que negar o Cristo? Ele nos disse das reencarnações, quando ele disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa frase foi quando ele disse a Nicodemos, que era um doutor da lei em Israel, um homem muito importante dentre os fariseus, era um senador judeu, era um homem intelectualmente sábio, estudava as leis. Então ele pergunta a Jesus: mestre, como pode um homem adulto adentrar o ventre da sua mãe? E Jesus disse: mas você é um doutor, você estuda as leis. Então a gente vê que muitas vezes
a humildade, até uma pessoa analfabeta, pelo amor, às vezes tem um melhor entendimento das leis de Deus. E esse ensinamento não está só na codificação da doutrina espírita, porque quando Jesus disse, está no Novo Testamento, está na Bíblia, está para todas as religiões. O Espírito Emmanuel tem uma mensagem que se chama Vidas Sucessivas, e ele vem discorrer para nós a importância das reencarnações. E ele começa dizendo assim, olha, desviar esses ensinamentos de Jesus por interpretações descabidas pode ser aceito por algumas religiões, mas nunca por espíritos, por homens que buscam a verdade legítima. É quando nós questionamos, quando nós já temos um pouco dessa sensibilidade, de ter essa compaixão pelo sofrimento do próximo e refletir sobre essa diferença. Por que dessa diferença, né? E buscar uma verdade legítima, né? Amparado, né? Numa verdade, né? Que tenha uma razão de ser. Nada é por acaso. A reencarnação, ele continua dizendo, que é uma lei universal. E sem ela, a existência na Terra representaria o quê? Um turbilhão de desordem e injustiça. É o que muitas vezes a gente acha. Mas quando nós buscamos a luz desses ensinamentos, dessa verdade fundamentada numa lógica, a gente vai entender, né? E ele diz que o homem, na humanidade, ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina. É o que acabamos de ver na mensagem de hoje. Desses processos de resgate, né, de educação para nós. Porque Deus educa com amor. A educação dos homens, pela nossa imperfeição, às vezes é muito diferente. E ele faz, então, aqui duas comparações. Que entre os homens, o criminoso, ele é enviado às penas cruéis e muitas vezes condenado à morte. E ninguém de nós podemos fazer, porque isso pertence a Deus. Mas a providência divina é diferente, ela corrige amando. Ela não encaminha os seus réus a essas prisões infectas e úmidas, como a justiça do homem. Determina que esses comparsas, né, esses cúmplices, nós que somos os culpados desses dramas nefastos, que nós causamos tristezas a alguém, apenas trocamos de vestimentas e voltamos ao palco da atividade humana, de modo a se redimir uns frente aos outros. Os laços consanguíneos, o lar, a convivência nossa, na sociedade, no grupo religioso, no grupo de trabalho, não estamos aqui por acaso. Para a sabedoria divina, nem sempre o que errou é o errado, é o criminoso, como nem sempre a vítima é propriamente vítima. Porque Deus não vê só o que está acontecendo aqui na superfície, mas vê todo o passado. É isso é o ponto assim crucial para o nosso entendimento. Por quê? O que nós estamos enxergando hoje na presente existência dessas diferenças são os efeitos. As causas nós não sabemos, graças a Deus pelo bendito véu do esquecimento. Mas tudo o que acontece são os efeitos de uma causa. Quase tudo. Por quê? A gente vai ver mais adiante. O passado serve do que para nós? De um aprendizado, de um alerta, de uma experiência. Porque todo erro às vezes causa dor. E esse erro, quando dói, a gente procura não errar mais. Por isso que o Evangelho diz que a dor é uma bênção aos seus eleitos. Mas a gente tem que pensar também no que? No presente e no futuro. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, é onde fala do Sermão da Montanha. É uma das mais belas passagens de Jesus aqui na Terra, porque quando ele sobe no monte e começa a discorrer ali o Sermão da Montanha, falando das bem-aventuranças, é como ele pulverizasse aqui na Terra essa essência mais sublime do amor divino que ficou impregnado em toda a Terra. E cabe a cada um de nós estarmos atentos a todas essas vibrações
que Jesus deixou e continua deixando para cada um de nós. As bem-aventuranças é a base de uma fé raciocinada, porque quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados que choram hoje, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino de Deus é para eles. Jesus coloca tudo no futuro, né? A plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Deus nos deu por misericórdia divina o livre arbítrio, mas como rédea ainda para nos segurar, Ele colocou a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, ou seja, tudo que nós plantamos, nós vamos ter que colher. Não tem como terceirizar o serviço. E às vezes, pelas nossas preces, nossas orações, nós tentamos negociar com Deus para tirar um pouco desses espinhos. A gente tem que estar atento a isso. Claro que Deus coloca esses espinhos bem parcelados para a gente suportar, mas nós temos que ter a aceitação. Allan Kardec nos diz que nessas aflições, as suas recompensas, Jesus promete aos aflitos da terra na vida futura. E se não fosse a vida futura, e sem essa certeza do futuro, essas máximas seriam contrassenso, seriam engano. Jesus não veio para nos enganar, porque Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. O que é ir ao Pai? É buscar a nossa depuração moral e espiritual. Temos que seguir o Jesus como modelo e guia, não tem outro caminho. Kardec então faz uma separação dessas causas, dessas aflições. Por quê? Porque são divididas em duas, as causas atuais das aflições, que acontecem na nossa vida presente, e ele nos dá alguns exemplos, pela nossa falta de ordem, falta de perseverança, má conduta, pelo desequilíbrio dos nossos desejos, Às vezes, nesse desejo muito arraigado pela matéria, isso, não que a matéria não é necessário para nós, porque nós somos matéria, mas tem que haver um equilíbrio aí. Uniões infelizes, uniões conjugais, porque quando a gente se une, às vezes, pelo interesse da matéria, do material, pelo interesse somente da beleza física, sem o sentimento, muitas vezes não dá certo. Pode ser que ali crie um sentimento, mas tem que haver o sentimento nessas uniões, Pela nossa intemperância. Então isso acaba nos trazendo muitas dores. Qual de nós que não refletimos que se a gente voltasse 10, 20, 30 anos atrás, a gente não faria tantas coisas diferentes ou não faria certas coisas que nós fizemos? Isso são causas atuais das nossas aflições. Todos nós temos. Se nós voltamos, nós vamos errar menos. Mas continuamos errando. Por quê? Porque nós somos ainda imperfeitos. O erro faz parte, mas tem que ser corrigido. Causas anteriores das aflições, aparentemente, são completamente estranhas para nós. E que às vezes entendemos o quê? Como fatalidade e que nada acontece por acaso, Kardec traz algum exemplo para nós. Perda de entes queridos, acidente que nós não teríamos como evitá-los. Os flagelos naturais, dessas mortes coletivas que a gente vê, parece que está tudo errado, que é uma injustiça, mas não é. No livro A Gênese, Kardec diz que essas desencarnações coletivas é um processo de adiantamento moral e espiritual tão grande que a gente ainda não tem essa percepção, porque a gente só vê a destruição da matéria. As enfermidades, desde o nascimento, como nós já falamos,
Por que que uma criança nasce, às vezes morre, sem ter feito nada de mal a ninguém? São causas anteriores. Mas temos que estar atento que a maioria dessas aflições são conquista, né, da presente existência. Até porque Deus parcela as nossas dívidas, né? Às vezes, elas vêm pouco. Mas, diante da verdade que todo efeito tem uma causa, essas misérias, aflições são efeitos que devem ter uma causa justa, admitindo assim um Deus justo. Então, tudo está sob os desígnios de Deus. Mas Kardec faz uma pergunta: e quando a gente tem todo esse conhecimento, que sabemos que nós temos que ter um presente melhor para ter um futuro, fazer um presente melhor para ter um futuro melhor? Quando a gente tem esse conhecimento, Kardec diz assim, olha, mas mesmo com essa certeza, dificilmente compreenderemos a utilidade de sofrer hoje para sermos felizes. E não é verdade? Nós não gostamos do sofrimento. Mas Emmanuel, o Espírito Emmanuel, traz uma frase para a gente refletir. Ele diz assim: a vida exige mais compreensão do que conhecimento. Dá a impressão que conhecimento e compreensão são iguais. Mas o conhecimento que nós vamos adquirindo são abençoadas ferramentas. E ferramenta tem que ser utilizada, porque se deixarmos encostada, ela vai se ferrujar e não tem utilidade. Então, esses conhecimentos, quando Emmanuel diz a vida exige, esse verbo exigir é quando nós temos as maiores dificuldades. Ali que nós temos que buscar essas ferramentas, que é o conhecimento, para colocarmos em ação. Então, a compreensão seria esse conhecimento em ação, trabalhando com eles, porque aí a gente passa a ter aceitação. Às vezes falar é fácil, mas quando o problema chega é um pouco difícil. Mas tendo esses entendimentos, a gente sofre, mas passa mais, com menos sofrimento, né? No Livro dos Espíritos, no capítulo da lei de fatalidade e liberdade, Kardec faz algumas perguntas ali, e nas respostas dessas perguntas, num resumo dela, olha o que o Espírito da Verdade nos responde. Quanto mais dura e rude for a nossa prova, as nossas aflições, e quanto melhor a gente suportá-la, mais nos elevaremos moralmente e espiritualmente. Mas, enquanto se passar uma existência sem dificuldades na abundância, o espírito permanece estacionário. Ele usa até a palavra frouxo. Um exemplo do nosso corpo físico. Se a gente quebra um membro, um braço, uma perna, e ficamos ali 30, 60, 90 dias engessado, o que acontece com o músculo? Ele atrofia. Depois precisamos até de algumas sessões de fisioterapia para ele voltar à normalidade. E é um processo também dolorido. Então, se o corpo necessita do exercício, a alma, sem dúvida. E essas dificuldades, esses problemas, são exercícios da alma. Por isso que nós não devemos fugir dele, não devemos buscá-lo, mas devemos aceitá-lo e tentarmos resolvê-lo dentro dessa aceitação. Chico Xavier nos traz uma frase que diz assim: nós não podemos entregar ao desânimo, carecemos de maior confiança na providência divina, confiança em Deus, porque quando falta confiança é desconfiar de Deus, e isso não é bom para nós. E ele continua: os espíritos amigos fazem o que podem para nos ajudar. O problema é que nem sempre fazemos a parte que nos compete e que tudo queremos obter sem o menor esforço de renovação. Reforma íntima, né? É esse burilamento. Por quê, né? Para quebrar o nosso orgulho, ainda o nosso egoísmo, não é fácil. Nós temos muita dificuldade. O exercício da humildade, nós temos muita dificuldade ainda de exercer, mas temos que estar praticando esse exercício.
Como nós estamos falando de reencarnação, na questão 176A, Kardec pergunta: há homens que estão encarnados pela primeira vez na Terra? Olha a resposta: muitos, e em graus diversos de adiantamento. Por isso que às vezes nós estamos, né, nessa mistura aqui, né, de uns ainda talvez parece que semi-selvagem, né, na criminalidade, outros como missionário, alavancando, né, a todos nós o nosso progresso moral e espiritual. Então, nessas diferenças é um exercício, e é nesse cadinho aqui que a gente vai se burilando. Essas vindas, né, pela primeira vez na Terra, a gente vê que há muitos anos, quantos espíritos altamente inteligentes, né, que no livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos diz, vindo de outro planeta, alavancar também o progresso intelectual, que essas obras que fizeram há séculos atrás, como as pirâmides do Egito, a ciência até hoje não consegue comprovar como que conseguiram fazer naquela época. Se hoje, com toda a tecnologia, guindaste, teria dificuldade, como que naquela época conseguiram fazer? Se a ciência não explica, né, a doutrina espírita tem essa explicação fundamentada numa verdade, numa lógica, desses espíritos altamente inteligentes. A doutrina espírita, ela veio como terceira e última, né, última revelação para o nosso progresso moral e espiritual. E que revelação, né? Porque ela não teve uma personalidade como Moisés e Jesus, porque ela é um exército de espírito trabalhando por toda a terra e por toda a humanidade. Ela não tem uma personalidade. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, nós temos a certeza, né, que é a mais pura essência dos ensinamentos e da moral de Jesus. Não tem mistura. Por que uma página, uma lição do Evangelho lida, vivida e sentida, ela é como gota de remédio para nós? Parece que nessa lição está tudo o que nós precisamos, porque é uma essência dos ensinamentos de Jesus. Kardec nos dá um exemplo bonito no livro A Gênese. Ele disse assim que é a mesma coisa, mais ou menos, se tirássemos a semente, a casca e o bagaço de uma fruta e ficasse a mais pura essência de um suco, de um sumo. Assim é o Evangelho de Jesus Cristo. Se temos notícia que o Espírito Emmanuel, que o apóstolo Paulo, esses espíritos estudam o Evangelho de Jesus no plano espiritual, se até ontem Chico Xavier, que esteve aqui na Terra, estudava o Evangelho de Jesus, tem até capa de um livro, ele estudando o Evangelho, que dirá nós? Quanto falta ainda para a gente chegar nessa essência do Evangelho, né? Que se esses espíritos de luz ainda estudam, né? E provavelmente tem muito tempo para estudar. O Livro dos Espíritos, ele vem nos ensinar, para não deixar nenhuma dúvida, né, sobre nós, todo o entendimento, todo o mecanismo das nossas reencarnações. E o porquê que nós estamos aqui, para quê e para onde iremos. E de que forma podemos ir. Depende de cada um de nós. Não é por acaso que ele veio antes do Evangelho, porque quanto mais entendimento, melhor a gente vai entender o Evangelho de Jesus. Mas se não bastasse isso, vem Chico Xavier com mais de 400 obras esclarecendo para nós. A coleção Fonte Viva de Emmanuel, ele pega cada versículo do Evangelho e discorre com lições maravilhosas, colocando até exemplo nos dias de hoje. Cada versículo, às vezes, de carta dos apóstolos, e nos trazendo os ensinamentos bem claro e bem simples. Enquanto o Espírito André Luiz, na sua coleção A Vida no Plano Espiritual, começa no livro Nosso Lar e vai terminar lá e a vida continua. O livro Nosso Lar é uma cartilha para nós, porque André Luiz, ele vem escancarar, descortinar o plano espiritual para nós e nos mostrar, é assim. Ele teve a coragem e a humildade de expor toda a sua vida, todos os seus erros aqui no plano físico e nos mostrar como alerta para nós,
o que pode nos acontecer e o que podemos evitar através dessa abençoada obra, dessa cartilha, para nos mudar as nossas condutas. Se o livro Nosso Lar vem nos mostrar, né, dessa conduta, desse alerta, o livro E a Vida Continua, quem assistiu o filme tem essa leve conhecimento, mas muito melhor quem leu esse livro, porque ali está que o maior remédio para nós, em certas situações, é a reencarnação, não teria outro remédio. No livro E a Vida Continua, o próprio título diz, a vida continua, a vida não para, e só não para pela abençoada reencarnação. Esse livro, vamos fazer assim um leve resumo, são 9 espíritos comprometidos há mais de 400 anos, e que todos nascem na cidade de São Paulo, em todas as cidades, não só na cidade de São Paulo, envolvendo São Bernardo, São Caetano, nascem os 9 espíritos aí. Olha o tamanho da cidade, mas a providência divina faz que todos vão se encontrando ali e buscando o quê? Os erros através das afinidades. São 9 personagens autênticas, só muda o nome para preservar seus familiares aqui na Terra. Vamos buscar um exemplo de 3 personagens ali, para a gente entender um pouco. Evelina, não vamos nem citar nome para não ser confuso, ela tinha 2 namorados, mas chegou uma época que ela tinha de decidir por qual ficaria. Então ela decide e fica com um, fica noivo e se casa. Mas aquele que ela deixou, vamos dizer assim, ele não teve muita aceitação, porque ele tentou até o suicídio, mas não conseguiu. E ela, sabendo disso, claro que ela se sentiu culpada. A gente não sabe o tanto, né, a porcentagem de culpa que ela tinha. E na sua consciência, então, ela busca a ter amizade, fortalecer a amizade com ele, para que isso não aconteça, porque sabia que ela teria uma parcela de culpa. E nessa busca, o seu atual noivo não gosta muito, pelos ciúmes. E olha o que ali acontece. Os 2 são advogados lá em São Paulo. E esse que era o noivo simula uma reunião num feriado em São Paulo para estudar direitos internacionais. E assim ele faz. O outro vai de boa vontade. Mas não era uma simulação, porque ali ele acaba assassinando o outro. Como ele já tinha tentado o suicídio, ele simulou o suicídio e passou perante a justiça do homem. Até porque às vezes não tem como mesmo saber, mas perante a justiça divina não. Porque quando ela desencarna, ela morreu muito jovem, por uma doença grave. Ela se casou com aquele que assassinou, não conseguiram ter filho, ele ficou meio frustrado e ele buscou a ter um relacionamento fora do casamento. E isso também prejudicou a saúde dela. Enfim, ela acaba desencarnando. Volta para o plano espiritual e ali chega uma época que ela quer voltar aqui no seu lar. Os espíritos disseram a ela que ela não estava preparada, mas ela quis vir. Quando aqui ela chega, logicamente, quem está lá na casa, aquela ex-amante, desde a época quando ela é reencarnada. E aquilo faz muito mal para ela. E ela volta bem transtornada para o plano espiritual. Mas ali, ela tem um instrutor espiritual que se chama Ribas, um belo psicólogo instrutor. Ali ela estuda, olha, esse exemplo, o quanto que a gente pode melhorar no plano espiritual. Ela então busca estudar e se melhorar, a ponto de voltar aqui na Terra e pedir para que aquele seu ex-noivo se case com aquela que era amante da época. Olha como o ciúmes acaba ali. Para que ela quer essa união? Para a reencarnação daquele que era seu namorado e daquele que aquele havia ele mesmo assassinado ele. Olha o que é misericórdia divina. Então, aquele espírito que foi assassinado, ele volta, ele vem aqui na Terra para conhecer sua mãe. Quando ele chega, pelas suas vibrações, aquela moça
ela sente assim aquela vontade de ser mãe e de ficar grávida. E ele então gosta, né, pela afinidade da sua mãe, já sente aquela afinidade. E ele pergunta então, mas e meu pai? E os guias espirituais disseram, olha, o seu pai está a trabalho, mas oportunamente você vai conhecê-lo. Por quê? Se ele sabe quem é o pai, jamais ele aceitaria a reencarnação. Por quê? Porque é aquele que assassinou ele. Volta ao plano espiritual e ali então é feita a concepção e ela fica grávida. A gravidez inteira dela foi de um amparo incessante dos guias espirituais. Por quê? Porque se um momento ele descobre quem é o pai, o aborto é inevitável. Olha o trabalho que nós damos num plano reencarnatório. E às vezes a gente chega aqui, pouco aproveitamos. Então, ele acaba tendo aquele filho. E através do abençoado véu do esquecimento, como uma anestesia para nós, ele acaba tendo aquele filho e amando imensamente. É Deus educando com amor. É diferente. É pela afinidade. A gente vê os processos de obsessões. Tem aquele caso, né, do irmão do Chico Xavier, do José Xavier, que chegaram duas moças, duas mulheres lá, extremamente obsediadas, que mascavam gilete, vidro. Imagina a situação. Quando eles começam a fazer o processo aí, eles voltam a mais de 400 anos e vê que numa reencarnação passada, as duas haviam enterrado, ele vivo, aquele espírito obsessor. E seu José Xavier então diz, meu Deus, eu tenho que dar razão para o obsessor. Então, isso é um processo educativo. A gente vai vendo que todos nós temos culpas, tanto o obsessor como o obsediado. E isso é um processo que a gente vai caindo a nossa ficha, porque as leis de Deus estão na nossa consciência, e quando sabemos disso, né, vai se criando o que ali? A afinidade, e acaba se dissolvendo tantos processos de obsessões que ainda vimos aqui na Terra, né? Que ainda vemos aqui. Mas a gente dá a impressão que a gente está falando que a nossa reencarnação tem que sofrer sofrimento. Será que é assim? Não é. Não é porque, olha só, olha uma frase de Emmanuel, amor e sacrifício são as marcas de Deus. Ele não disse que amor e sofrimento, mas sacrifício. O sacrifício com aceitação vai bem. Agora, quando não tem uma aceitação, passa a gerar ali o sofrimento, né? Justiça, né, e misericórdia divina. Olha aqui que Chico diz, toda vez que a justiça divina nos procura para acerto de conta, se nos encontra trabalhando em benefício dos outros, trabalhando no bem, manda que a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Trabalhe no bem, fazer o bem ao próximo. Então, isso é um abençoado remédio. E para fortalecer essa frase de Chico, olha que Jesus disse. Esse ensinamento de Jesus a gente tem que refletir todo dia. Jesus disse, o amor cobre a multidão dos pecados. Qual de nós não temos pecado? Mas o amor cobre a multidão dos pecados. Trabalhe no bem, pensamento elevado. Isso vai apagando as nossas dívidas, né? Por isso que o grande lema da doutrina espírita é, fora da caridade não há salvação. Maria, mãe de Jesus, quando ela atendia aqueles doentes, lá naquela choupana, lá em Éfeso, aqueles que carregavam a lepra do corpo e da alma, o que ela dizia para eles? Meu filho, isto também passa, tudo passa, e tudo passa para nós, sem dúvida, né? Então, gente, que as lições dessa noite, que nós todos possamos refletir, e temos a certeza que o nosso corpo físico, ele é como um uniforme que nós
que Deus nos concede por misericórdia divina para entrar nessa grande oficina de trabalho que é a terra, nessa empresa de Deus. Um bom operário, quando adentra numa empresa e trabalha com afinco no seu serviço, como fica o seu uniforme no fim da sua jornada daquele dia? Sujo, às vezes rasgado, todo suado, mas chega em casa e tira aquela roupa pesada e leva uma paz de um dever cumprido. Mas quando nós adentramos dentro de uma empresa, se esquivamos do trabalho e tentamos cuidar daquele uniforme para que ele fique intacto, limpinho, esse não é o melhor funcionário. Então, que o nosso corpo físico, esse abençoado uniforme, que nós possamos utilizá-lo, não abusá-lo, mas para que ele seja usado, sim, para que nós chegamos no plano espiritual como um abençoado dia de trabalho, numa paz de um dever cumprido. Porque o corpo necessita dos cuidados, mas não é a falta de equilíbrio, porque ele também passa, ele se acaba. Todos nós vamos envelhecer, mas que ele seja um instrumento de trabalho para nós. Muita paz e uma abençoada existência de ouro para todos nós.